amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe mais uma manhã, manhã de bênção, manhã de vitória, mais uma manhã de café com Deus. E a palavra que está para nos alimentar nessa manhã está em Mateus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 18, a partir do versículo 23, que o título fala: a palavra do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lhe lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti misericórdia? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. A palavra de Deus fala aqui sobre um homem, a qual ele devia um rei. Ele devia ao rei, e a palavra de Deus fala que ele foi se apresentar ao rei, porque o rei estava fazendo uma reunião, a qual estava vendo aqueles que estavam devendo a ele, e estava colocando as suas questões, louvado seja o nome do Senhor, diante dos seus súditos e resolvendo tudo aquilo. A palavra de Deus fala que quando aquele homem ali ficou sabendo que esse homem devia 100 denários para ele, a palavra de Deus fala que ele deu ordem para que encerrasse ele, louvasse o nome do Senhor, e levasse ele, sua família, seus filhos à prisão, para que ele pagasse tudo o que devia. A palavra de Deus fala que aquele homem ali suplicou para que fosse perdoada as suas dívidas. E a palavra de Deus fala que o rei foi lá e perdoou as suas dívidas. E ele sai daí da presença do rei feliz, porque a sua dívida estava perdoada. Mas ao encontrar aquele que o devia, quando o homem lhe suplicou, ele não teve misericórdia do homem, e assim encerrou o homem na prisão, não perdoando tudo que ele lhe devia. Então os seus servos ficaram tristecidos com aquilo e foram relatar ao seu senhor, ou seja, foram relatar ao rei, que aquele homem que teve sua dívida perdoada, ele não perdoou aquele que o devia. E a palavra de Deus fala, que nos ensina sobre a oração do Pai Nosso, que nós temos que perdoar aqueles que nos devem, assim como que nós devemos ser perdoados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou seja, se você não perdoa, como é que você vai ser digno de perdão de Deus? Se você não vai e perdoa o seu irmão, como é que você naquele grande dia vai querer que Deus te perdoe de todos os seus pecados e os seus erros? Como é que você vai dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, suplicando para que Ele esqueça de tudo que você deve, ou traduzindo para o dia de hoje, de todos os seus pecados, se você não consegue perdoar o teu irmão que pecou contra ti ou que fez algo contra ti? A palavra de Deus fala que quando o perdão transforma a vida, o perdão transforma a vida. Jesus e Pedro estavam num diálogo incrível sobre quantas vezes se deve perdoar. E Pedro pergunta ao Senhor: devemos perdoar o nosso irmão 7 vezes? E Jesus fala: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí a palavra de Deus fala: o servo incompassivo é o servo que não tem o perdão no seu coração. Ele quer ser perdoado, mas ele não consegue perdoar aquele que
deve. Mateus 18,15, Jesus aborda o tempo de perdão, ou seja, não há tempo, é 70 vezes 7 ao dia. 70 vezes 7 ao dia, você tem que perdoar aquele que te aflige. Você imagina, 70 vezes 7 você tem que perdoar alguém. As pessoas nos ferem sem saber que está nos ferindo, ou sem querer. Somos falhas, somos sujeitos a erro. A vida é frágil. Não temos um tempo. Não temos o tempo da vida. Talvez você esteja guardando mágoa de uma pessoa há muitos anos e você não tem o tempo da vida. Você não sabe quanto tempo aquilo ali vai durar. Então, você tem que perdoar, porque você não sabe o dia da manhã. Você não sabe se amanhã você vai estar diante daquela pessoa e vai dar tempo de você perdoar aquela pessoa. Então, Deus fala na sua palavra que nós temos que ter um coração, louvado seja o nome do Senhor, perdoador. Um coração que perdoa, um coração que não guarda mágoa. O reino de Deus, ele quer servos com corações limpos, misericordiosos, como o Pai é conosco. A palavra de Deus fala que Deus, ele não quer gente doente por falta de perdão. O perdão prospera e traz paz ao ambiente. Olha que coisa linda. O perdão, ele faz nos prosperar, não somente não, mas ele traz paz ao ambiente e paz ao nosso coração. O perdão, ele abre portas e sara feridas dentro de nós que nós não temos a capacidade de sarar. O perdão, ele abre oportunidades para que nós possamos ultrapassar e vivenciar o melhor de Deus sobre a nossa vida. Então, que nós possamos entender que quando nós vamos ofertar ao Senhor, se tivermos algo contra o nosso irmão, temos que até deixar a oferta para que venhamos nos consertar. Tamanha a responsabilidade do perdão. Então, nessa manhã, se você tem algo que te traz muita dor e que você tá difícil para você perdoar, eu tenho um conselho para você que eu vivenciei esse conselho. Você ora ao Senhor. Eu orei muito tempo para que Deus gerasse um perdão dentro do meu coração a uma certa pessoa. E falei com Deus que quando Ele percebesse que meu coração estava limpo, que Ele me mostrasse de alguma forma que era para mim ir lá e pedir perdão. Não porque você está errado, porque o perdão não é porque você está errado com a pessoa. O perdão é para te liberar. O perdão é para liberar você, para liberar dentro de você. Porque tem muitas enfermidades e doenças que entram por falta de perdão. O câncer é muitas das vezes por falta de perdão, é uma amargura enraizada, uma ferida que ela vai criando uma cicatriz e ali vai criando algo dentro de você e quando você vê, você está tomado daquilo ali. Então, eu venho te dizer nesta manhã, se você tem algo para perdoar, perdoe seu irmão. Não guarde isso no seu coração. Ainda que seja difícil, ore. Espere o Senhor te mostrar o tempo certo, assim como me mostrou. E quando Ele te mostrar, faça como eu fiz, vá lá e libere perdão. Você não sabe o quanto você sai de lá leve, deixando aquela bagagem do sofrimento e da tristeza. Então, que nessa manhã você receba essa palavra em nome de Jesus. E que Deus possa vos abençoar nesta manhã em nome de Jesus.